Boa noite. Explosões e vários incêndios neste momento na principal praça de Kiev, na Ucrânia. Confrontos entre manifestantes anti-governo e a polícia fizeram já 9 mortos e 150 feridos. Estas são imagens em direto de Kiev. Ouvem-se estas explosões, como podemos ver também vários focos de incêndio. A Praça da Independência transformada assim num verdadeiro campo de batalha. Há registro de pelo menos 30 feridos em estado muito grave. Nas últimas horas têm sido ouvidas estas explosões, que ainda continuamos a ouvir nestas imagens que nos chegam em direto de Kiev. Foi dado um ultimato aos manifestantes anti-governo para abandonarem o local, esta praça, a Praça da Independência. Como se pode ver, não aconteceu. A polícia até já reforçou posições. As autoridades estão a pedir às mulheres e às crianças para abandonarem este local. A polícia tem estado a disparar também canhões de água. Estas manifestações, recordo, começaram em novembro, quando o presidente rejeitou o acordo com a União Europeia e optou por reforçar laços com a Rússia. A situação acalmou durante alguns dias, mas hoje, como vemos, agravou-se desta maneira. Os ânimos estão exaltados e cada vez mais manifestantes, milhares de manifestantes nesta Praça da Independência, em frente ao Parlamento. A grande violência do dia de hoje na Ucrânia começou quando estes manifestantes tentaram à meia da tarde invadir o Parlamento de Kiev. A marcha rumo ao Parlamento foi bloqueada por um cordão policial a cerca de 100 metros do edifício. Os manifestantes atiraram pedras e coquetéis Molotov. A polícia respondeu com balas de borracha, canhões de água e gás lacrimogéneo. A batalha campal acabou por alastrar a diversas zonas de Kiev. A sede do Partido das Regiões, do presidente Yanukovych, também não escapou à fúria dos manifestantes. Invadiram o edifício e atearam fogueiras. Dos confrontos resultaram pelo menos 9 mortos, 7 civis e 2 polícias e mais de uma centena de feridos. A violência das ruas acabou por contagiar o Parlamento. Um deputado do partido do governo foi agredido quando tentava sair. A sessão servia para discutir os limites dos poderes presidenciais, mas foi suspensa por ordem do presidente. Em protesto, os deputados dos 3 partidos da oposição cantaram o hino nacional. Міліція почала стріляти по людям. Зараз є тільки одне рішення. Рішення президента Януковича повернути його фракцію в парламент, поставити, як того вимагає закон і Конституція, на голосування постанову і починати вирішувати політичну кризу в парламенті, а не на вулиці через набої, Беркут і спецпідрозділи. A contestação ao governo começou há 3 meses, quando o presidente rejeitou um acordo com a União Europeia e estreitou as relações com a Rússia. Desde essa altura, a Praça da Independência em Kiev tem sido palco dos confrontos mais violentos. Ao final do dia, a polícia de choque cercou a praça e o governo já avisou que, caso os manifestantes não saiam, irão sofrer as consequências. É um ultimato que se mantém. A Praça da Independência continua cercada assim pela polícia de choque. As autoridades podem tomar de assalto a qualquer momento este local onde estão milhares de manifestantes. Pode estar em marcha o assalto final à Praça da Independência em Kiev, ocupada há várias semanas pelos que contestam o governo da Ucrânia. A praça está cercada pela polícia de choque, que tem ordens do presidente Yanukovych para avançar caso os manifestantes não dispersem. Centenas de polícias, apoiados por 3 carros blindados, estão a pouco mais de 50 metros de distância dos manifestantes e os confrontos podem surgir a qualquer momento. Para já, mantêm-se à distância. Aos canhões de água responde-se com pedras e coquetéis Molotov. Esta terça-feira foi o dia de maior violência em 3 meses de protestos contra o governo. Mau tempo já provocou até agora cerca de 6 milhões de euros de prejuízos na costa portuguesa. A costa norte foi a mais afetada. O primeiro-ministro considera que Portugal vive um momento de viragem, diz que passou a recessão e o tempo da destruição de emprego e que estamos na recuperação económica. Pedro Passos Coelho voltou a apelar a um consenso com o PS. Declarações numa conferência da revista The Economist.
Perante uma plateia de empresários e gestores, Passos Coelho fez o elogio do povo. Foi a vontade dos portugueses de permanecer na área do euro, de honrar os nossos compromissos europeus e de mudar a nossa economia que determinou a viragem que hoje vivemos. Numa conferência em Cascais, promovida pela revista britânica The Economist, o primeiro-ministro destacou os sinais positivos que vão surgindo na economia, no emprego, nos juros da dívida. E a 3 meses do fim do ajustamento, voltou a apelar a um compromisso com o PS. É a altura de renovar o apelo a um consenso em torno da estratégia orçamental para os próximos anos, com metas concretas para os saldos e para os níveis da despesa corrente primária. O nosso país precisa dessa estabilidade e dessa previsibilidade. Passos sublinha que a redução da despesa do Estado terá de continuar, porque há metas a cumprir, mas não só. Mas também porque queremos aliviar a carga fiscal sobre o trabalho e sobre o consumo, de modo permanente, num prazo tão breve quanto possível. Passos Coelho reafirmou que só em abril será decidida a forma como o país sairá do ajustamento, mas manifestou confiança de que os parceiros europeus garantirão um programa cautelar caso seja necessário. António José Seguro era outro dos oradores na lista. Passos Coelho fechava com uma irónica antevisão. I'm sure Mr. Seguro will present you also a good perspective about Portugal for the next years. O apelo do Primeiro-Ministro ao compromisso com o PS ficou, no entanto, sem resposta. Nesta mesma conferência onde participou Pedro Passos Coelho, António José Seguro limitou-se a referir que há um grande consenso sobre a necessidade de equilíbrio das contas públicas, mas insistiu que discorda da estratégia do governo. Passos Coelho pediu consenso sobre as contas do Estado. António José Seguro diz que existe. A grande diferença está na estratégia. Em Portugal há um grande consenso político e social quanto à necessidade do equilíbrio das contas públicas. Nós precisamos de ter disciplina e rigor orçamental. O que me separa do governo é a estratégia orçamental para atingir esse equilíbrio das contas públicas. Em Cascais, na conferência da revista britânica The Economist, onde antes tinha estado o Primeiro-Ministro, Seguro voltou a criticar a forma como decorre o ajustamento orçamental. Diz que tem sido feito apenas à custa de medidas temporárias e do aumento de impostos, e deixou um alerta. A economia está longe do nível de crescimento económico necessário para fazer face às taxas de juros a que o país se financia. E até o prometido regresso aos mercados, a taxa de juros comportáveis está hoje ameaçada. O líder socialista diz que é decisivo criar condições para que o país capte mais investimento nacional e estrangeiro, que gere empregos de qualidade. Portugal pode dispensar o programa cautelar se conseguir convencer os parceiros e os mercados de que é, afinal, capaz de continuar com as reformas. Ideia defendida por um economista do Banco Central Europeu. Já o presidente da agência de notação Fitch admite melhorar o rating de Portugal na próxima avaliação, já em abril. Para começar, o desempenho da economia portuguesa foi elogiado. The recent results that we have seen on Portugal are, I must say, impressive, and they have surprised ourselves. Quanto ao fim do programa, ainda é cedo para decidir, é opinião unânime, mas há preferências. We prefer to see a precautionary credit line because it underlines the political will to keep the program going. What is very important is to find a way to signal the commitment to reforms in the coming years. And the way, of course, when you go for precautionary, you signal that you need some framework because you're not so sure yourself. Yeah. If you do it on yourself, of course, you need to be convincing that you can do it. O economista do Banco Central Europeu apontou ainda uma terceira possibilidade, uma saída sem cautelar, mas com uma fiscalização apertada por parte dos credores. De qualquer forma, nenhuma das hipóteses será suficiente por si só para alterar o rating de Portugal. A Fitch vai fazer uma revisão a 11 de abril. We currently have Portugal at BB+ with a negative outlook on that rating. Things are clearly moving in the right direction. That's simple, basic analysis. It's too early to talk about moving the rating up. The review would be on the outlook of that rating. Exactly, yeah. Na conferência da revista The Economist, em Cascais, o responsável da Fitch disse que só a previsão de um crescimento sustentável a longo prazo pode levar a uma subida do rating.
Paulo Portas diz, por sua vez, que as exportações são o porta-aviões da recuperação económica de Portugal. Na visita ao Salão Internacional do Setor Alimentar que decorre em Lisboa, o Vice-Primeiro-Ministro brindou a este contributo dos exportadores para os bons resultados da balança comercial portuguesa. Vamos brindar ao sucesso dos vinhos portugueses. Isso mesmo. Obrigado. O primeiro brinde é com vinho branco português. Isso é um brinde a uma saída do programa com cautelar ou sem cautelar? É um brinde ao êxito dos nossos produtores e ao crescimento das nossas exportações. Um brinde às exportações. Que Portas repete logo a seguir com vinho do Porto. Aos 795 milhões de euros de exportações de vinho do Porto. No caso. Este é Porto. Paulo Portas, que já foi Ministro da Defesa, usa mesmo uma imagem militar para elogiar as exportações portuguesas. As exportações estão a ser o porta-aviões da recuperação económica no nosso país. E eu gostava de assinalar o contributo que o setor agroalimentar mais o setor florestal dão para as exportações e que muitos portugueses não conhecem. No total, o setor agroalimentar alcança 20% das exportações portuguesas. Uma patanisca. Exatamente. Vai já. Sabores que Paulo Portas aproveitou para ver, provar e voltar a brindar. Ao vinho do Porto. E a vocês todos. Há motivos para brindar para ti, Paulo. Vamos para melhor. Para melhor, mas sem falar em milagre económico, como chegou a dizer Pires de Lima. À cautela, também o Ministro da Economia reconhece que exagerou na expressão. Foi manifestamente um excesso de linguagem, mas eu acho que toda a gente percebeu aquilo que eu disse. Acho que é bem preferível, eventualmente, exagerar nos elogios que eu tenho feito às empresas, por serem as grandes obreiras desta recuperação económica, tendo como parceiro o papel do Estado e do Governo, do que permanentemente, como fazem os partidos da oposição, desvalorizar os sinais de retoma económica. Tal como Paulo Portas, também Pires de Lima visitou o Salão do Setor Alimentar e, sem falar em milagre económico, voltou a dizer que as empresas são as campeãs da recuperação da economia portuguesa. Sim, senhora. Este salão está a decorrer em Lisboa, Salão Internacional do Setor Alimentar e das Bebidas. Este ano bateu o recorde das inscrições de compradores estrangeiros. 1.600 que vieram a Lisboa à procura de produtos portugueses e nem sempre procuram o que é mais barato. A prova é o exame fundamental e quando se trocam cartões é sinal de aprovado. Há vinhos, azeite, pão e congelados e os doces que não deixam ninguém indiferente. Are you enjoying? Yes, much, a lot. Malgorzata Maziak parou nas compotas, mas o objetivo é levar vinhos portugueses para a Polónia. I'm very impressed because, you know, the fairs are really well present. It's, I'm importing wines and the wines are really, really nice. Cerca de 500 empresas portuguesas querem conquistar mercados. A receita não tem segredos, mas desafios. Qualidade de preço é muito importante e depois a apresentação, a imagem do produto, o packaging é fundamental. Uma aposta sobretudo na qualidade e no serviço. Árabes, chineses e brasileiros são as comitivas maiores entre os 1.600 compradores internacionais inscritos na CISAB, o Salão Internacional do Setor Alimentar e das Bebidas. E aqui no Parque das Nações pode-se surpreender quem procura produtos diferentes. O leite de cabra é relativamente escasso, quer na Europa, quer noutras partes do mundo. Portanto, o facto de nós conseguirmos assegurar uma produção constante de produtos de cabra durante todo o ano e com queijos bastante diferenciados e bastante de valor acrescentado, normalmente é muito apreciado pelos clientes que nos procuram. Apesar da crise, o setor resiste e cresce acima da média. Um preço competitivo, mas o segredo também do aumento das exportações e do volume de negócios parece estar, sobretudo, na diferença, na originalidade e, sobretudo, na qualidade. Até quarta-feira esperam-se muitos negócios e brindes com sabor português. Cerca de 400 trabalhadores e reformados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes estão a ser notificados para devolverem
parte dos salários que já lhes foram pagos nos últimos 6 anos. O Estado enganou-se e pagou suplementos indevidamente. Agora, exige o retorno dos salários destes últimos 6 anos. Os trabalhadores vão, obviamente, recorrer aos tribunais. São cartas e com más notícias estão a chegar à casa de cerca de 400 trabalhadores e alguns reformados da antiga Direção-Geral de Viação. Foram enviadas pelo Estado, que exige o reembolso de parte do salário pago indevidamente nos últimos 6 anos. Não é possível o Governo vir agora dizer a alguns trabalhadores: dá cá o dinheiro que te pagámos por remuneração, que afinal enganámos-nos. Isto não é possível. Não está direito, isto não se passa. Isto é um roubo. Um engano do Estado que ronda os 3 milhões de euros, contas do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que descobriu que continuava a ser pago aos trabalhadores um suplemento que deveria ter sido extinto em maio de 2007, altura em que os funcionários passaram a fazer parte do IMTT. Valores que rondavam os 100 a 200 euros a mais no salário mensal, mas há casos de dirigentes que recebiam por mês mais 800 euros. Nenhum trabalhador foi ao Conselho Diretivo e àqueles que foram responsáveis durante estes anos todos pela casa exigir e encostar uma pistola ao peito dizendo: eu quero este dinheiro. Portanto, não é possível. Isto é com certeza um erro que terá que ser corrigido rapidamente. O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado tem recebido inúmeros pedidos de ajuda dos trabalhadores e reformados notificados, que têm agora 10 dias para contestar a decisão do IMT. Helena Rodrigues admite interpor uma ação em tribunal. Os especialistas em direito do trabalho consideram difícil obrigar os funcionários a devolverem parte do salário. Vítor Gaspar apresentou hoje em livro alguns dos episódios que marcaram a sua passagem pelo governo. António Vitorino fez as honras da obra e destacou a faceta de economista do antigo ministro, que por empréstimo, diz também, foi assim parar à política. Do antigo ministro das Finanças apenas se ouviu, além de um elogio à autora do livro, um outro ao primeiro-ministro. Para mim, Pedro Passos Coelho é, em Portugal, o líder reformador. O sucesso do Programa de Transformação Estrutural de Portugal, que é personificado por Pedro Passos Coelho, responde afirmativamente à questão da nossa capacidade para prosperar na área do euro, na União Europeia e na economia global. Coube a António Vitorino fazer a apresentação do livro. O socialista definiu assim Vítor Gaspar. Um perito económico emprestado à política. Um observador que cedeu à tentação de vestir a pele de decisor para melhor compreender e refletir sobre a realidade que observa, que estuda, escalpeliza e analisa. Vitorino deixou uma nota sobre a forma como Gaspar responde à questão da sua demissão e a relação com Paulo Portas. Nas várias e sempre bem construídas situações em que Maria João Avilés tenta conduzir Vítor Gaspar para o incontornável tema do papel do líder do partido mais pequeno da coligação, o interrogado mostra uma grande reserva. Demarca-se de falar de pessoas, das suas motivações ou processos mentais. Sublinha o talento do visado para a comunicação e a sua ambição política. O lançamento do livro contou com a presença de Pedro Passos Coelho e do Ministro da Educação, entre outros membros do Governo. O PCP quer uma auditoria do Tribunal de Contas aos benefícios fiscais concedidos em todos os impostos desde 2011. Os comunistas dizem que o governo está transformado numa comissão eleitoral que responde aos problemas do país apenas com propaganda. Os deputados do PCP fizeram em Setúbal jornadas parlamentares, onde participaram também alguns eurodeputados. No final do encontro, o PCP anunciou que vai propor ao Parlamento esta auditoria para esclarecer aquilo que diz ser a ocultação na Conta Geral do Estado de vários benefícios fiscais. O Primeiro-Ministro e o Governo continuam a não dar todas as explicações para a ocultação na Conta Geral do Estado de 2012 de benefícios fiscais concedidos a sociedades gestoras de participações sociais no valor de 1.045 milhões de euros. Não é admissível que, num ano em que se atingiram os trabalhadores e o povo com roubos de salários e pensões e duríssimos cortes em direitos e prestações sociais,
o Governo tenha concedido e ocultado 1.045 milhões de euros em benefícios fiscais aos grandes grupos económicos e financeiros. O Grupo Parlamentar do PCP irá, por isso, propor formalmente que a Assembleia da República requeira ao Tribunal de Contas uma auditoria aos benefícios fiscais concedidos em todos os impostos desde 2011. Isaltino Moraes vai continuar na prisão da Carregueira, em Sintra. O Tribunal de Execução de Penas recusou o pedido de passar o antigo autarca à prisão domiciliária. O requerimento de alteração do regime foi analisado e agora indeferido. Só em agosto, se for caso disso, o Tribunal voltará a apreciar outro pedido. Até lá, Isaltino Moraes vai continuar na prisão. O antigo presidente da Câmara de Oeiras foi condenado a 2 anos de cadeia e atinge metade da pena em abril, à altura em que poderá requerer então a liberdade condicional. Por causa do mau tempo, muitos pescadores ficaram sem poder ir ao mar, precisam de ajuda urgente. Muitos vivem já em pobreza envergonhada. Voltamos à abertura deste telejornal. O presidente da Ucrânia convocou uma reunião de urgência com os líderes da oposição para esta noite. Uma convocação de uma reunião numa altura em que, na praça principal de Kiev, continuam as explosões e o fogo. É esta a imagem que estamos a assistir desde que anoiteceu em Kiev. Milhares de manifestantes que se concentraram junto ao Parlamento de Kiev têm estado a manifestar-se contra o governo, exigem admissão. Poucos já acreditam e aceitam nestas conversações. Estão na Praça da Independência e a polícia ameaça esvaziar esta praça nas próximas horas. São muitas as explosões e também as palavras de ordem. Os manifestantes contra a polícia já se registaram vários mortos, 150 feridos, pelo menos 30 em estado grave. E é perante este cenário que o Presidente vem agora dizer que se quer reunir com os manifestantes, sobretudo apoiantes da oposição, que querem a demissão do Presidente e novas eleições. Tudo começou por causa do Presidente ter rejeitado ligar-se à União Europeia e preferiu antes a ligação à Rússia. É esta a situação que se vive em Kiev e que vamos continuar a acompanhar. Opositores e apoiantes do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, estão de novo frente a frente, também em manifestações, desta vez em Caracas. A contestação ao governo dura há vários dias e nos confrontos já morreram 4 pessoas. Milhares de manifestantes voltaram ao centro de Caracas em protesto contra a subida dos preços e da inflação, a falta de muitos produtos e o aumento da criminalidade e da corrupção. Que não lo podemos soportar más porque es un señor muy malo, es más malo que Chávez y era preferido quedarme con Chávez que no hacía lo que hace él. No estamos en este país que estamos bien, todos estamos mal y no puede ser que solamente un grupo Em resposta a um apelo do presidente Nicolás Maduro, outros milhares de manifestantes, incluindo trabalhadores da indústria petrolífera, concentraram-se na praça central da cidade em apoio ao governo. A Fuerza Petrolera está com o presidente Maduro, com sua medida econômica para contrarrestar todo o que está fazendo a oligarquia venezolana. A polícia estabeleceu um cordão de segurança para evitar confrontos entre as duas manifestações, como os que ocorreram nos últimos dias, em que morreram 4 pessoas. A oposição diz que a polícia fez uma centena de prisões e acusa-a de ter torturado alguns dos detidos. Na última noite, as forças de segurança fizeram uma rusga à sede do Movimento de Vontade Popular, expulsaram os militantes e emitiram um mandato de captura contra o líder Leonardo López, um economista formado nos Estados Unidos, a quem acusam de incitamento à violência. Esta tarde, antes de se entregar à polícia, López pediu aos seus apoiantes que se manifestassem de forma pacífica. Que não dejemos a calle, que assumamos nuestro derecho a protesta, pero que lo hagamos en paz. Nas próximas horas deverá ser também cumprida a ordem de expulsão de 3 diplomatas americanos que o governo da Venezuela acusa de conspirarem com a oposição para derrubar o presidente Nicolás Maduro. Estão a chegar à Espanha vagas de imigrantes ilegais vindos de África.
Os centros de detenção temporária de Ceuta e Melilla já tiveram que pedir ajuda ao Exército. A reportagem é da correspondente Rosa Veloso. Espanha está a receber entradas massivas de imigrantes ilegais pelas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Episódios semelhantes ocorreram há quase 9 anos. Mais de 1000 pessoas ilegais estão no centro de detenção temporário de Melilla, ultrapassando em mais do dobro a capacidade de alojamento. Houve mesmo que pedir tendas e camas ao Exército. Segundo dados da Polícia Espanhola, as máfias podem estar a controlar mais de 30.000 imigrantes ilegais no norte da África e fazê-los chegar às fronteiras de Espanha. Há 12 dias ocorreu o pior. Morreram 15 imigrantes depois de uma atuação da polícia para impedir a chegada de uma avalanche que queria entrar pela fronteira com Ceuta. Governo e oposição têm trocado nos últimos dias razões. A Procuradoria-Geral do Estado e vários grupos parlamentares já solicitaram todas as imagens gravadas pela Guarda Civil sem nenhuma edição. Até ao momento foram divulgados parcos extratos, só os que retratam a resposta dos imigrantes à polícia em terra. Mas tudo aponta para que as mortes tenham ocorrido no mar depois de disparos de balas de borracha para impedir a aproximação dos imigrantes que tentavam fazer os últimos metros a nado. A fim de frenar su avance, se lanzaron los medios para delimitar la traza fronteriza en el mar. Todos los lanzamientos se hicieron desde tierra, siendo la distancia superior como mínimo a los 25 metros. No se ordena disparar hacia seres humanos extenuados, asustados y que están en el agua. Aos pedidos de demissão do diretor da Guarda Civil por parte da oposição, o titular da pasta preferiu pedir a Bruxelas que considere que este é um problema europeu e não apenas espanhol. Esta tarde, no Parlamento, o presidente do governo recusou dizer de quem tinha partido a ordem para disparar, preferiu juntar-se ao pesar também da oposição pela morte dos imigrantes, mas ressalvou que em 2005, quando governava o PSOE, também houve situações dramáticas como esta. Rui Cunha e Rosa Veloso, RTP, Madrid. A jovem acusada de ser uma serial killer nos Estados Unidos está agora a revelar alguns dos detalhes de como matou dezenas de pessoas. Miranda Barbour praticou os crimes em vários estados norte-americanos, crimes rodeados de rituais satânicos. Uma história que está a ser acompanhada pela correspondente Márcia Rodrigues. Era um pacto diabólico. Miranda casou com Elliot e poucas semanas depois quis aplicar a etapa máxima do culto satânico, a que diz pertencer desde os 13 anos de idade. Queriam os dois ter o prazer de matar um inocente, de qualquer forma. Depois de detidos, Elliot foi o primeiro a defender publicamente Miranda. I do not believe that this was malicious whatsoever. I believe that she was attacked. Miranda recrutou a última vítima na internet, um homem de 42 anos de idade. Miranda Barbour conheceu Troy LaFerrara num sítio da internet. Convidou-o para ter com ele um encontro íntimo e foi ela que o foi buscar no carro dela. Ela, Miranda, ia a guiar e pediu então a Troy LaFerrara que se sentasse do lado do passageiro. Elliot Barbour ia estrangulando Troy no banco do passageiro. Miranda, a mulher, esfaqueou-o 2 dezenas de vezes. A partir deste lugar, tinham cumprido o ritual satânico de matar em conjunto. Depois de matarem Troy LaFerrara, o casal Barbour pegou no corpo e atirou para o quintal de uma residência abandonada. A mãe de Miranda, Elizabeth Dean, vive nesta casa na Carolina do Norte. Não quer aparecer perante as câmaras, mas admite que sabia do culto satânico, sabia que a filha tinha uma suástica tatuada na nuca e que Miranda engravidou sem saber de quem. Mais tarde, Miranda casa com Elliot, alguém que a deixasse continuar a matar. Edson Tanaka e Márcia Rodrigues, RTP, Washington. Olha só. 2 realizadoras portuguesas quiseram mostrar ao Papa como se vive num bairro social em Lisboa. Acabaram por ser convidadas pelo próprio Papa para irem a Roma. O encontro é já amanhã no Vaticano. O antigo sargento reformado da Marinha é acusado de crimes de coação sexual a menores e posse de pornografia infantil. O homem de 57 anos aliciava adolescentes através de falsa identidade em chats na internet. É casado e tem 2 filhos. A sentença deveria ter sido lida hoje no Tribunal de Oeiras, mas o Ministério Público pediu agravamento dos crimes.
Deveria ser o dia da sentença, mas contra todas as expectativas, o Tribunal falou para anunciar uma alteração da qualificação jurídica proposta pelo Ministério Público. Perante a prova apresentada, o Procurador decidiu alterar os crimes para coação agravada e pornografia infantil, de forma também agravada. A defesa deste sargento reformado da Marinha tem agora 10 dias para se pronunciar. Tudo se passou há 5 anos, não se sabe ao certo quantas raparigas entre os 12 e 16 caíram no esquema. Este homem entrava em salas de conversação online, fazendo-se passar por um jovem rapaz. Ganhava a confiança, investia no período típico da curiosidade e descoberta do corpo, pedia fotos cada vez mais ousadas às jovens, usando sempre como chantagem a foto anterior. Até ao objetivo final, um encontro com propósitos sexuais. Mas em 2008, depois de um verão de amizade virtual, o esquema falhou com uma jovem de 13 anos que confessou à mãe estar a ser pressionada para um encontro com um homem mais velho que conhecera na internet. A Polícia Judiciária entrou em campo, apanhou-o em flagrante delito. Debaixo do tapete do carro do arguido foi encontrada uma pendrive codificada. Lá dentro, dezenas de conversações com inúmeras outras jovens e as respectivas fotografias comprometedoras. A próxima sessão é já dia 5 de março. A pena pode ultrapassar os 10 anos de prisão. O mau tempo das últimas semanas tem causado elevados prejuízos. Uma estimativa da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia diz que em toda a costa portuguesa os prejuízos ascendem já aos 6 milhões de euros. A Costa Norte foi a mais afetada. Em 32 anos na praia de Matosinhos, nunca tinha acontecido nada do género. A 6 de janeiro, o mar destruiu o negócio de Manuel Silva. Roda entre os 250 mil a 300 mil euros de prejuízo que eu tenho. É uma vida? É uma vida, 32 anos de trabalho aqui. Um pouco mais ao lado, os danos não são tão visíveis, mas estão lá. A parte de maquinaria e que nós temos uma casa das máquinas onde temos lá tudo, foi inundado e o prejuízo está aí, não se vê, mas está... Tem ideia de quanto é que foi? Para cima de 40 mil euros. Valores que se vão somando. Só no concelho de Matosinhos, a autarquia estima que os prejuízos na orla costeira cheguem a 1 milhão de euros. A Federação Portuguesa de Concessionários de Praia diz que em toda a costa portuguesa os danos causados pelo mar ascendem aos 6 milhões de euros. Metade dizem respeito à Costa Norte. Mas isto da intempérie de 6 de janeiro, de lá para cá já houve mais ataques de mar e estamos a falar de prejuízos de estruturas, não estamos excluindo a inibição da exploração. Sem seguros que cubram a ação direta do mar, como foi o caso, os custos estão quase todos do lado dos proprietários. O Governo já prometeu uma linha de ajuda, mas que pode acabar por ajudar muito poucos. Depois do banco avalizar a capacidade de concessionário, 75% dos prejuízos ficam garantidos, mas como lhe digo, se à partida o operador está afogado em dívidas sem qualquer margem negocial, fica excluído. Portanto, isto não é a medida que nós queremos. Apesar das dificuldades, quem pode já voltou a trabalhar, os outros ainda têm esperança. Na sexta-feira vamos ter uma reunião entre os senhores da APDL, Câmara e nós, concessionários do Vagas Bar, para ver o que é que se vai resolver em relação ao futuro. Se me derem um lugar apetecível, que eu veja que não tem perigosidade para o futuro, eu estou com ideias de investir. A recuperação é agora a prioridade, sob pena de, quando a época balnear começar, nada estar pronto. Os prejuízos ainda são provisórios, uma vez que o inverno ainda não terminou. Apesar disso, alguns dos proprietários de negócios de praia tentam já recuperar, meteram por isso mãos à obra, começaram a reconstrução enquanto aguardam por ajuda do Governo. A chuva e a agitação marítima têm dado tréguas, mas Patrícia ainda não consegue ter o restaurante a funcionar em pleno. Depois da inundação, agora não tem eletricidade. Desde sábado ligamos mais do que 5 vezes por dia a tentar explicar exatamente a nossa situação. Já é público que os nossos prejuízos foram avultadíssimos e agora acresce mais um prejuízo pelo facto de um fornecedor nosso não resolver algo que é da responsabilidade dele, não é? É um fornecimento de energia.
O piquete tarda em chegar e sem corrente elétrica não é possível trabalhar. Estamos a tentar salvar os nossos bens mais valiosos, uma vez que não há fornecimento de energia, aquela arca está cheia de camarão, vieiras e todos os produtos que nós utilizamos no sushi que custam cada caixa uma pequena fortuna. Eu neste momento estou a entrar em desespero de causa, eu acho que vou sair daqui, vou para a loja da EDP, até alguém responsável me dar a cara e me dar uma solução para isto. Estou aí às altas. Olha, era para não vir trabalhar, para que não temos luz. Os 10 postos de trabalho do restaurante são cada vez mais difíceis de manter. Se não servem, não faturam e os prejuízos continuam a aumentar. É um dos casos mais graves na costa da Caparica, mas o inverno rigoroso tem feito estragos avultados por todo o país. No norte, ali na zona de Matosinhos, na Foz do Douro, aqui na zona de Sintra, portanto acaba por toda a zona do país ter sido afetada. Os prejuízos são grandes, já andamos nos montantes de 6 milhões, mas como lhe disse, ainda há orçamentos que não foram ainda entregues. A Federação aguarda a todo momento uma resposta do Ministério da Economia. Pediu ajuda à tutela para fazer face aos prejuízos, como uma linha de crédito bonificada, por exemplo, ou a possibilidade de não pagar renda nos próximos meses para compensar os empresários. E para quem vive da pesca, este mau tempo trouxe também dias difíceis. O estado do mar impediu que as embarcações se fizessem ao mar. Ao fim de várias semanas, finalmente, só agora, alguns pescadores podem voltar ao seu ganha-pão. É para o peixe-espada preto. Eu isolo e depois levo esta sardinha, esta cabala. Depois vai lá para o fundo do mar. Peixe-espada, através disto é que apanha-se o peixe-espada preto. Quando o mar quer dar, dá. Quando não quer, não dá. Não está muito famoso, não é? Mas é que estou mesmo pouco, se fosse ao mar ainda vinha, mas agora assim não vem. É em terra que se prepara o dia de amanhã. Se tudo correr bem, fazem-se ao mar nas próximas horas. A gente nas últimas 3 semanas ainda só foi uma vez, mas nos últimos 3 meses tem sido muito difícil, por causa do tempo também não tem já. O salário já é de 300 e tal euros, 200 e tal euros, é o que tem sido. O salário é mais ou menos esse, é o que tem sido é esse. Temos que pagar seguros, caixa de segurança social, caixas, tudo. Dependem do mar para sustentar as famílias. Na doca de Sesimbra, nas últimas semanas, os pescadores têm vivido sem saber com o que contar. Não se ganha, é mau para a gente. A gente aqui só ganha através do que a gente apanha. Se não formos ao mar, se tivermos uma semana, não ganhamos essa semana, não se ganha dinheiro. E o que é que tem trazido? É polvo só. Tem sido o polvo a salvar a faina. 150 quilos, talvez. Não é mau, pronto, não é mau. Mas são quantos homens na embarcação? São 4 ou mais. 4? Sim. Portanto, a dividir por 4, não é? É sempre complicado. 4 e mais o barco e as despesas. É difícil, é muito difícil. Dificuldades que dão à costa também na Caparica. Tem-se vivido com alguns apertos. Faz-se uma ginástica, deixa-se pagar umas coisas para pagar outras, a alimentação não pode falhar, não é? Aos filhos, principalmente. Há um fundo com 6 milhões de euros para apoiar os pescadores, afetados pelo mau tempo. Só queria saber quando é que vem esse dinheiro. É a pergunta que fazem muitos pescadores. Homens que se habituaram a contar não só com o que trazem do mar. A minha sorte é a minha mulher. Ela vai o tempo que os homens já que eram os machos, agora é as mulheres. O Bloco de Esquerda diz que, ao contrário do que afirma o Primeiro-Ministro, Portugal não está numa situação de viragem económica. A coordenadora do partido entende que o que mudou foi apenas o discurso do Governo. Catarina Martins esteve reunida com alguns destes pescadores da costa da Caparica, homens que, como vimos, não saem há vários dias para o mar. Defende por isso que é preciso agilizar o acesso ao fundo de compensação salarial de que dispõem os pescadores. A coordenadora do Bloco considera ainda que os cortes cegos no Estado levaram à suspensão da reposição das areias nas praias e que são também a prova de que não há recuperação económica em Portugal.
O país continua em recessão, a dívida pública está a aumentar, o nosso desemprego é uma tragédia social e é um drama para tantas famílias. 1/3 da população ativa em Portugal ou está desempregada ou está em subemprego e tantos já foram obrigados a emigrar. Não há nenhuma viragem económica, nem nenhuma retoma. O que existe sim é um discurso de campanha eleitoral por parte do Governo. Qualquer pessoa que ande no terreno, que fale com as pessoas, sabe bem que o nosso país precisa mesmo de uma viragem política e aí sim poderá ter uma viragem económica. Tal como a RTP já tinha avançado, o Futebol Clube do Porto continua na Taça da Liga. A decisão do Conselho de Disciplina está tomada por unanimidade, mas só vai ser anunciada na próxima sexta-feira. Ao contrário do que se esperava, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol não tornou ainda pública a decisão que vai permitir ao Futebol Clube do Porto continuar na Taça da Liga, como aliás a RTP já tinha adiantado no passado domingo. À porta da sede federativa, Herculano Lima, o presidente do Conselho de Disciplina, mesmo sem querer prestar declarações aos jornalistas, adiantou que alterações processuais obrigaram o adiamento do anúncio da decisão para a próxima sexta-feira. O indicador quanto ao facto da tese defendida pela Comissão de Instrução e Inquérito da Liga de Clubes e favorável ao Sporting poder sofrer alterações. Segundo apurou a RTP, a decisão a favor do Futebol Clube do Porto é unânime por parte dos elementos do Conselho de Disciplina da FPF. Quase certo é que o impasse não deve terminar no final desta semana, já que o Sporting pode sempre recorrer para o Conselho de Justiça. Até porque Bruno Carvalho considera que só há uma possível leitura dos regulamentos. Ou entramos todos em anarquia e não vale a pena os regulamentos, ou então, se existem regulamentos, têm que ser cumpridos, ponto. Agora, não vale a pena andarmos a fazer grandes invenções para algo que é simples. Há regulamentos, têm que ser cumpridos. Sendo cumpridos, a decisão só pode ser uma. Mas a decisão na primeira instância está tomada e vai mesmo, tudo indica, ser favorável ao Futebol Clube do Porto. Na noite que antecedeu a reunião do Conselho de Disciplina, Bruno Carvalho, na SIC, também comentou o aditamento que terá existido ao relatório do jogo por parte dos delegados da Liga de Clubes. Interessa muito se foi feito um aditamento. É ilegal fazê-lo? Não é. Se foi feito, excelente. É preciso é que se diga a verdade dos factos. Há um atraso. O atraso é, sem dúvida nenhuma, doloso, tem que ter a pena que está no regulamento, que é a derrota. Resta agora ao Sporting o recurso de uma decisão que o Conselho de Disciplina tomou por unanimidade, mas que só na próxima sexta-feira vai tornar pública. Como pelos vistos não ficou provado que o Futebol Clube do Porto atrasou com a intenção o início do jogo frente ao Marítimo, é a equipa portista quem por agora vai receber o Benfica na meia-final da Taça da Liga, que está adiada. Paulo Bento e dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol já estão em Campinas. Vão supervisionar a instalação do quartel-general da Seleção Portuguesa para o Mundial do Brasil. Ali encontraram já uma terra com muitos sinais que vão fazer os portugueses sentirem-se em casa. Chegaram, vão ver e esperam vencer. Mas para isso é preciso que não haja falhas na organização. A começar pelo quartel-general da Seleção em Campinas. O importante é que há disponibilidade, há boa vontade das pessoas de aqui. Da nossa parte há um acompanhamento profundo daquilo que são as nossas necessidades, daquilo que pretendemos para fazer um bom campeonato do mundo. Felizmente as coisas têm estado a correr bem. Naturalmente, começa na organização. É preciso ir acompanhando para ver em que estado são as coisas, se vão ficar a tempo da nossa chegada, que eu creio que não irá haver problema. Isso no fundo é fazer esse levantamento. Bom, uma coisa é certa. Apoio não vai faltar, até porque se calcula que 80% dos moradores da cidade têm, algures no passado, um ascendente português. Para além das muitas relações de parentesco, há nesta cidade referências e lugares que nos remetem para a terrinha. O principal parque de lazer chama-se Parque Portugal. E aqui está uma réplica da caravela Anunciação, que foi usada por Pedro Álvares Cabral quando veio para o Brasil. Uma caravela que está agora a ser restaurada em Doca Seca. Onde não vai faltar emoção é na Casa de Portugal, que curiosamente foi fundada por um brasileiro, Luso Ventura, que se apaixonou pelo nosso país. Basta citá-lo. Portugal, diz ele, é uma palavra que se fala com a boca em forma de beijo. É ternura, é alma, é coração. E é hoje também Cristiano Ronaldo que enlouquece as moçoilas cá da terra. Todo mundo está perguntando quando vem aquela seleção, logo está por aí. Ai, quer dar um beijo no Cristiano Ronaldo, as moças, quer dar um beijo no Cristiano Ronaldo. Você vai dar.
vai dar uma vez. Então, foi uma alegria muito grande para toda a comunidade portuguesa. E essa dedicação, esse amor, podem ser retribuídos. Talvez não com beijos, mas com golos. André Veloso e João Pacheco de Miranda, a RTP, em Campinas, no estado de São Paulo. Duas portuguesas vão entregar ao Papa Francisco um documentário que fizeram num bairro social de Lisboa. Inês e Daniela escreveram ao Papa e nunca pensaram que obteriam uma resposta. Do Vaticano receberam um convite para um encontro pessoal com o próprio Papa. Vai ser amanhã, em Roma. Top. Vamos lá ver? É muito gira. Não, vamos primeiro ali ver aqui a praça. Acho que é mais... Aproxima-se a passos largos a hora do encontro. São Pedro é já ali e Inês e Daniela já sabem onde se vão sentar amanhã. Vamos estar lá mais à frente. Vamos ficar mesmo ao pé do Sagrado S. Sim. É lá que vamos estar. Não vão apenas ver Francisco, vão também falar com ele e entregar-lhe um filme a convite do próprio Papa. Como é que estamos aqui hoje? Olha, porque escrevi ao Papa Francisco. Na altura o Papa tinha lançado um repto que achava que os meios de comunicação social e as redes sociais deviam falar de igreja e falar da beleza da fé. Da beleza da fé e de uma forma sobretudo criativa. E na altura nós estávamos a fazer o meu bairro, juntámos a história dos missionários e das missionárias no bairro de Zambojal, que fazem um trabalho excepcional, à música dos Mundo Complexo. Não é o primeiro documentário sobre o trabalho social da Igreja em Portugal. Inês, argumentista, e Daniela, a realizadora, também já contaram a história das religiosas que cuidam de doentes mentais na Casa de Saúde da Idanha. Dias são dias, vivo os meus dias, por um dia melhor, sou tranquilo, mas hardcore. O encontro personalizado será esta quarta-feira, depois da audiência geral. O que é que nós lhe vamos dizer? Primeiro vamos lhe dizer o porquê de estarmos aqui. Vamos tentar ter uma audiência depois com ele, para lhe falarmos do nosso trabalho e do que temos estado a fazer. E vamos dar-lhe um abraço todo do bairro do Zambojal, dos nossos amigos. E vamos entregar o filme. Vamos entregar um DVD, sim. E acham que ele vai ver? Eu não sei se ele vai ver ou não. Eu espero que alguém ao lado dele veja, se ele não vir, e espero que goste e que isto seja uma porta aberta para a Igreja se mostrar. Hoje, do lado de cá da Praça de São Pedro, como qualquer turista, Daniela e Inês Leitão tiram fotografias, mas amanhã vão estar bem perto do Papa. Querem tirar até uma selfie com Francisco. A ele vão entregar um CD e nós vamos acompanhar tudo. Lavínia Leal com a imagem de Paulo Lourenço, RTP, em Roma. Aos 65 anos e quase 50 de carreira, Fernando Tordo partiu hoje para o Brasil. O músico vai trabalhar na área artística, vai juntar-se assim aos milhares de portugueses que já estão do outro lado do Atlântico. Fernando Tordo vai à procura de um país melhor. Uma guitarra num carrinho de aeroporto. Se centenas de milhares têm saído de Portugal nos últimos anos, por vezes alguns desses portugueses são figuras públicas. O meu trabalho, a minha atividade central, vai ser no Brasil, mais especificamente na zona do Recife. Fernando Tordo vai trabalhar na área da programação artística. Diz que aos 65 anos ainda se sente vivo para trabalhar e criar. E há dias tornou pública a decisão de emigrar. Este é um cartão de embarque que é uma resolução ao fim de meio século de profissão. Não quero estar aqui com tantas dificuldades. E se tem que ter dificuldades, que seja num sítio diferente. Porque isto se tornou impossível, sabe? Custa-me muito andar na rua e ver a cara dos novos e dos velhos e das crianças, ver o estado em que as pessoas estão. E conhecidas canções de amor tomam hoje outro sentido. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. É este momento agora, não é? Porque diz adeus, que é uma coisa negativa, adeus, mas adeus e tristeza, menos por menos dá mais neste caso. Ao olhar para o Fernando Tordo, com 65 anos, comove-me aquilo que eu interpreto como um ato de coragem da parte dele. Há muita desesperança neste país, com tudo o que se passa, principalmente, não só na cultura, mas em muitos outros níveis. Eu hoje passei a manhã inteira
a ouvir declarações de responsáveis do nosso país dizendo que a recuperação estava em marcha, que era uma coisa extraordinária. Estava toda a gente admirada, que o mundo estava surpreendidíssimo, e eu cheguei a pensar para mim, querem ver que escolhi o dia errado para me ir embora. Parte para o Brasil sozinho. Em setembro a mulher vai juntar-se. Irá voltar a Portugal até para cumprir espetáculos já agendados. Mas olhando à distância, o país amargo e doce. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. População de Curral das Freiras, na Madeira, isolada por causa de uma derrocada. O acesso agora só é possível por uma pequena vereda. É uma história para acompanhar logo a seguir a um breve intervalo. Fique por aí, até já. Metade da freguesia do Curral das Freiras, na Ilha da Madeira, está praticamente isolada por causa do mau tempo. Uma derrocada impede a circulação automóvel. Assim, o único acesso dos moradores é agora feito a pé, através de uma pequena vereda. Trabalham suspensos, dependurados em cordas e arriscam a vida para dar segurança aos outros. Os rocheiros soltam as pedras que estão em risco de cair para evitar que os automóveis sejam surpreendidos. Está tudo tapado. Está tudo na estrada, ninguém pode passar. Esta zona do outro lado está isolada? Está isolada, o outro lado não está. Está tudo. A derrocada deixa metade da freguesia sem acesso ao automóvel ou transportes públicos. Na localidade vivem cerca de 2.400 pessoas. Metade está a sentir os problemas em sair para o emprego ou nas tarefas mais simples que uma família tem todos os dias. A estrada da Capela está interrompida, não é possível chegar a assear a valha. A escola hoje também não funcionou. Muita gente. Eu não sei te dizer a quantidade de pessoas, mas vive muita gente, não é? Crianças, adultos, idosos que têm que se deslocar. Se não for num dia, tem que ser no outro. A instabilidade obrigou a fechar a estrada regional desde as 7h30 da manhã de ontem. Só houve disponibilidade dos meios cerca de 24 horas depois. As pessoas descem aqui numa vereda e quem tem carro do outro lado circula para o outro lado. E daqui para cima vai outra carrinha. O seu caso está aqui com uma carrinha, está à espera de... Estou com a carrinha da Casa do Povo, com os almoços. E depois tem outra carrinha do outro lado que estava lá ontem, faz a distribuição pelo outro lado. Desceram as colegas a pé. Não colocaram nem um autocarro, uma carrinha pequenina, nem o presidente da junta, nem sequer os autocarros do Funchal. Porque assim, o pessoal vem no frio, ontem com chuva, tem que ir para casa a pé, não é? Não temos nenhum tipo de transporte que nos ajude, é longe, é bastante longe para vir a caminhada todos os dias. Quanto tempo é que demora a pé? Uns 40 minutos. O único acesso ao outro lado é feito por uma vereda. Carregar sacos ou deslocar os idosos torna-se uma verdadeira dor de cabeça. A PSP deteve 17 pessoas numa operação nas estradas portuguesas. A maioria dos detidos conduzia sob o efeito do álcool. A operação envolveu 500 agentes. Foram fiscalizadas 2.800 condutores. É uma questão de ótica. Sinto-me absolutamente bem, normal, consciente, lúcido. Mas a máquina diz que não. No caso de Francisco, o balão acusou 0,89. Eu posso perguntar-lhe o que é que bebeu? Só vinho e não muito, simplesmente. Não comi muito e, portanto, a questão do metabolismo talvez me tenha traído. Acusou o valor de 0,89. Perante este valor, o condutor não concordou, pediu uma contraprova. Foi fazer a contraprova a um outro aparelho, onde acusou 0,82. Perante este valor, ficou inibido de conduzir por um período de 12 horas, tem uma coima no valor de 500 euros e terá eventualmente uma inibição de conduzir de período de 2 meses a 2 anos. Enche-me o seu peito de dar, só para ter uma da para. Top. Obrigado. Já não é a primeira vez que faço este tipo de teste, já é a terceira vez
e das 3 tive 0. Não bebe? Por acaso hoje bebi ao jantar, bebi um copo de vinho ao jantar, mas como já foi há imenso tempo, já passou. A PSP não deixou passar 2.800 viaturas em 12 postos de fiscalização colocados estrategicamente nos principais eixos de Lisboa e arredores. Vamos incidir naqueles comportamentos, na verificação daqueles comportamentos de risco que mais contribuem para a sinistralidade rodoviária, nomeadamente o consumo de álcool, a condução sem habilitação legal e depois também as características próprias da viatura, a falta de seguro, inspeção. E a 7708, informe-se a seguir viatura possuidora de seguro. Válido. Matrícula 33. Chefe, o seguro está em vigor. Nós já confirmamos que o veículo está assegurado, mas tem que se fazer acompanhar sempre com um documento que comprove... Pois, mas eles é que não ter o selo no vidro nem a carta verde consigo dava uma autuação de 250 euros. Acima de tudo uma questão de segurança. Acho que deve ser feito. Nunca bebe quando conduz? Às vezes. Nunca fui apanhada, mas já vi. A operação Grandes Vias envolveu 500 agentes, mais de 100 viaturas. Foram detidas 17 pessoas, a maioria por condução, sob o efeito de álcool. A Voz de Portugal vai voltar ao Canal 1, aqui da RTP, em março. Um programa que vai descobrir todas as semanas os grandes talentos desconhecidos da música portuguesa. The Voice está assim de regresso e com grandes surpresas. 2 anos depois, The Voice Portugal volta ao Canal 1 da RTP. A apresentação vai estar a cargo da dupla Catarina Furtado, Vasco Palmeirinho. Da equipa fazem parte ainda 2 co-apresentadores. Um é já conhecido dos telespectadores da RTP, o outro é uma estreia absoluta, tanto na televisão pública como na apresentação. A característica mais importante deste formato é o facto de as pessoas serem escolhidas somente pela voz, sem base nenhuma na imagem, que é hoje em dia aquilo que sustenta a nossa sociedade, é só imagem. A escolha da nova Voz de Portugal não se faz sem os seus mentores. Um deles volta a repetir a experiência. Eu acho que é um tipo de programa que é interessante porque se aprende mesmo, porque de facto é a nossa área, nós somos todos músicos e é uma felicidade estar neste meio. Há ainda outro mentor que vem de mais longe, mas nem por isso menos conhecido. As estrelas dessa vez vão ser mesmo as pessoas, os que vão participar, os participantes, né, do concurso. Nós somos apenas um acessório, um bom acessório para alinhar ainda mais o talento das pessoas que forem participar, né? A estes 2 juntam-se ainda Marisa Liz, dos Amariletro, e Miquel Carreira. A partir de finais de março, o programa de caça-talentos musicais volta a fazer-lhe companhia ao domingo à noite no Canal 1 da RTP. Vozes bem afinadas dentro de um mês aqui na RTP. Espero por si amanhã, já de novo aqui no Telejornal. Tenham uma boa noite e até lá, até amanhã.